Meus irmãos, nós estamos expondo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? E confesso que tem dado um frio na barriga para chegar no capítulo 11. Estou meio apressado para chegar no capítulo 11. Mas temos que ter paciência e pregar toda a palavra. Então hoje nós daremos início à exposição do capítulo de número 10, o qual eu pretendo dividir ele em 3 partes. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Abramos a palavra de Deus nesta epístola do apóstolo Paulo, tão importante e que tanto tem falado aos nossos corações durante as exposições que aqui temos feito. Nós vamos fazer uma leitura, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 13, mas hoje nós vamos nos deter apenas na exposição dos 6 primeiros versículos, tá bom? Vou repetir. Nós vamos fazer a leitura dos 13 primeiros versículos do capítulo 10 de 1 Coríntios, mas hoje, nessa manhã, nós vamos nos ater à exposição apenas dos 6 primeiros versículos. Assim diz o Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém e amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada a todos os teus filhos que aqui se encontram, reunidos nessa manhã, atendendo a tua convocação santa, Senhor. Te rogamos que fale aos nossos corações, que nos transforme, Senhor, confrontando os nossos pecados, e que acolhamos, ó Deus bendito, toda a tua verdade, para o louvor da tua glória, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero começar o sermão dessa manhã fazendo uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que costuma começar algo muito bem, mas termina de modo deplorável? Ou às vezes nem termina. Começa muito bem e para pelo meio do caminho. As Escrituras nos apresentam vários exemplos de pessoas que começaram muito bem a sua vida, os seus ministérios, mas terminaram de modo trágico e terrível. Um exemplo disso foi o rei Uzias, cujo texto de 2 Crônicas 26 narra a sua história.
Um homem, ou melhor dizendo, um garoto ainda, que começa o seu reinado ainda bem jovem. A Escritura data que Uzias deveria ter aproximadamente em torno de 16 anos de idade. Aclamado pelo povo, Uzias busca ao Senhor Deus, e o Senhor o responde, o fazendo próspero e muito vitorioso. Pela instrumentalidade do Senhor, Uzias fortalece a Judá, edifica cidades e guarnições em territórios inimigos. Recebe tributos estrangeiros, torna-se famoso entre as nações e goza abundantemente de tudo que o Senhor lhe dava. Porém, Uzias exaltou-se e esqueceu que toda a autoridade, que todos os bens, que todo o poder que lhe foi dado pelo Senhor. Ao deixar-se corroer pela soberba, Uzias transgride a lei de Deus e profana o altar santo, terminando seus dias leproso, sozinho, longe de sua família, longe de seus amigos, longe de sua casa e excluído da presença de Deus. Um outro caso semelhante é o de Geazi, o jovem moço que assistia ao profeta Eliseu, cuja cobiça o fez mentir ao seu tutor, indo após ele em busca de ganhar o que não era para ser ganho, em busca de receber aquilo que não deveria ser recebido. Pobre aprendiz de futuro profeta de Israel veio a tornar-se um leproso, maldito diante de Deus. Um exemplo de quem começou muito bem, mas terminou muito mal sua carreira. E o que dizer daquele profeta que é falado acerca no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 10, que recebe a incumbência do Senhor para profetizar contra Jeroboão, e ali então ele opera sinais e maravilhas, a mão do rei é ressequida. Porém, Deus lhe dá ordens específicas, mas por causa da cobiça, desobedece, acredita em uma falsa profecia e termina seus dias devorado por um leão. Este é mais um exemplo, irmãos, daqueles que começam muito bem, mas terminam muito mal. A pergunta que fazemos então é: por que isso acontece? O que faz com que muitos comecem tão bem, mas no decorrer da vida terminem tão mal? O que faz com que tantos ditos cristãos não completem sua carreira, não guardem a sua fé e sofram o opróbrio de serem reprovados diante de Deus? A resposta não é outra, irmãos. Cobiça. Nesse texto, Paulo nos adverte sobre o perigo de 3 coisas, irmãos. Primeiro, daquilo que cobiçamos no nosso coração. Segundo, da confiança em nós mesmos. Terceiro, do desejo pela independência exacerbada. 3 coisas que têm por implicação conduzir o homem a caminhos muito tortuosos, como a idolatria, a rebelião e a apostasia contra Deus. 3 coisas pelas quais os crentes devem fugir, temer e vigiar. Sendo assim, irmãos, eu os convido a deixar as suas Bíblias abertas e me acompanhar então na exposição desse texto, lendo novamente os 6 primeiros versículos do capítulo 10, que diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Observem que nosso autor utiliza nesses versículos, meus irmãos, aquilo que muitos estudiosos vão qualificar como um vínculo midrástico. Reverendo
por favor, vínculo midrástico, o senhor pegou pesado agora. Né? Como dizem lá na Paraíba, pesou. O senhor pesou agora. O Midrash, irmãos, era um método interpretativo da literatura bíblica do antigo judaísmo. Se nós fôssemos comparar com algo de nossos dias, nós poderíamos dizer que seria um tipo de exegese que eles faziam do texto bíblico. Através desse método, então, os rabinos interpretavam e expunham as escrituras, quer fosse através de comentários ou também de sermões. E é exatamente o que aparenta ser o que Paulo faz aqui. Parece que Paulo vai se valer desse método aqui, como nós podemos observar nas citações e alusões de passagens tanto do livro do Êxodo quanto do livro de Números. Se nós pararmos para olhar, meus irmãos, nesses 2 primeiros versículos apenas, versículo 1 e 2, nós vamos perceber que o autor vai relacionar em sua argumentação, pelo menos 6 textos dos respectivos livros que acabamos de falar. Perdão, nessa primeira perícope, do versículo 1 ao 6. Por exemplo, no versículo 1, que nós acabamos de ler, nós temos 2 alusões sendo feitas através aqui dos termos nuvem e mar, respectivamente, eventos que são descritos, por exemplo, nos textos de Êxodo 13, 21 a 22, e Êxodo 14, 22 a 29. Se você lembrar desses textos, você vai perceber que a primeira citação faz alusão ao zelo de Deus para com o seu povo, guiando-os no caminho para a terra que lhes havia prometido, sem se apartar deles em nenhum momento. Dia e noite ele os conduzia em direção à sua promessa. Já a segunda citação faz alusão ao evento de travessia do Mar Vermelho e a destruição daqueles que os perseguiam, ou seja, de seus inimigos, do exército de Faraó. A pergunta, então, que fazemos diante disso é: o que esses eventos têm a ver com a situação atual dos coríntios? E a resposta que nós damos a isso é muita coisa. Muita coisa, irmãos. Ora, como já vimos anteriormente, a igreja de Corinto estava sendo afetada por uma série de problemas. Divisões, falsa espiritualidade, soberba, cobiça, imoralidade, idolatria e etc. Haviam aqueles que gostavam de se vangloriar do seu conhecimento. Haviam também outros que se vangloriavam de suas virtudes, de seus dons. Já outros acreditavam estar numa condição espiritual acima dos demais, como dizemos nos nossos dias, em outro patamar. Gozando então de uma liberdade tal que os permitia até poder participar de cerimônias e locais pagãos, sem que isso lhe causasse nenhum tipo de dano. Observem como, portanto, eles literalmente achavam que sua carreira cristã era, ao contrário daquilo que Paulo dizia, extremamente exitosa. Estavam cheios de si. Por isso repudiavam tanto a Paulo. E sendo assim, então, Paulo vai tomar como exemplo a história do próprio Israel para mostrar o dano que os coríntios sofrerão se persistirem em permanecer nesses erros. Pois assim como o antigo Israel, eles também poderiam vir a sofrer o mesmo destino, vindo a cair no opróbrio do Senhor. Por isso, então, irmãos, ele passa a instruí-los sobre um dos episódios mais significativos da história da redenção. A libertação de Israel da escravidão egípcia. Por isso ele vai dizer aí nos versículos 1 e 2, veja: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, preste atenção nesse termo que ele usa aqui, nossos pais,
estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Vejam, quando Yahvé conduz Israel para fora do Egito, através do Mar Vermelho, nos é dito que o povo de Deus atravessa a pés secos. Deus não apenas os libertou da escravidão, mas os guiou no caminho para a terra da promessa, através de dois meios visíveis, conforme o livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17. A nuvem e a coluna de fogo. Em Êxodo 13, 21 a 22, nós somos informados de que todo Israel, e aí prestem atenção, todo Israel, que Paulo chama aqui de nossos pais, passaram, portanto, por essa nuvem. E no mesmo período, passaram também pelo Mar Vermelho, conforme Moisés narra em Êxodo 14, 22 a 29. Quando isso acontece, Paulo diz, todos são batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, esse ato de passar pela nuvem e pelo mar, diz Paulo, batizou todo Israel em Moisés. Em Moisés. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Para que vocês possam compreender, irmãos. Paulo está comparando Israel à igreja. Mas observe que Paulo não está fazendo uma separação entre ambos. Ele os toma como sendo uma coisa só. Você diz assim, mas pastor, a partir de que o senhor chega a essa conclusão? Exatamente com esse pronome possessivo no plural, nossos. Ora, as igrejas cristãs eram formadas por quem, irmãos? Judeus e gentios. Paulo não está falando especificamente para judeus. Ele está falando para a igreja de Jesus Cristo, formada por judeus e gentios. E está dizendo que esses israelitas eram tanto ancestrais dele, como de toda a igreja. Como de toda a igreja. Isso para contrariar aqueles que acham que há uma divisão entre Israel e igreja. Paulo está sendo bem claro aqui, mostrando que não há esse tipo de divisão. Não há esse tipo de divisão. O Israel da antiga dispensação, e aí nós podemos tratar assim, e o Israel, o mesmo povo da nova dispensação. Foi batizado. Mas note que, visto que Moisés era o mediador da aliança sinaítica, Moisés, portanto, representava o povo de Israel diante de Deus, servindo assim, e aí nós vamos entrar novamente. Quem não está vindo para as doutrinas vai ficar perdido na minha linguagem. Daí a importância de estar aqui nas doutrinas. Servindo assim como um tipo do ofício mediador de Cristo. Ora, o texto diz que todo Israel passou pelo mar e foi batizado. Mas olha que interessante, ninguém se molhou. Já pararam para prestar atenção nisso? Ninguém se molha. O que narra o livro do Êxodo? Passaram a pés secos. Na verdade, quem é que se molha? O exército do faraó. Eles é que são mergulhados. Tragados pela água. Não são os israelitas. Daí você olha para mim e diz assim, certo, pastor. Mas o que isso tem a ver com os coríntios? Mais uma vez eu digo tudo. Aí você diz, mas pastor, como assim tudo? Vejam, o batismo dos israelitas em Moisés pela nuvem e o mar é uma analogia que Paulo está fazendo ao batismo dos cristãos em Cristo, para estabelecer exatamente uma comparação entre a experiência
dos israelitas na antiga dispensação e agora a dos coríntios. Por que ele está dizendo isso? Ele está querendo mostrar para eles o seguinte, irmãos: assim como nem todos aqueles que saíram do Egito completaram a sua carreira, mas pereceram no meio do caminho, vocês também podem acontecer a mesma coisa. Que o fato de terem recebido o batismo em Moisés, através da nuvem e do mar, não fez com que eles escapassem do opróbrio de Deus, do julgamento de Deus, do juízo sobre a apostasia que demonstraram, a desconfiança, a murmuração, as blasfêmias. Por não terem confiado em Yahvé, por não terem obedecido a sua lei. Logo, nem todos aqueles de Corinto que foram batizados e professaram sua fé escaparão se procederem como seus antepassados. É isso que Paulo está querendo mostrar para eles. Porque não é isso que acontece, irmãos? As pessoas nutrem uma confiança na denominação. Ah, não, mas eu nasci dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou salvo. Não é exatamente assim que acontece? Ao invés de confiar em Cristo, confiam na denominação? Ou pior, confiam em si mesmos? Ah, eu não vou para a igreja, mas eu sou crente. Paulo diz: como vocês vão escapar? Vocês estão achando que batismo e profissão de fé vai salvar vocês? Vocês acham que é nessas coisas que vocês têm que colocar a sua confiança? O que Paulo está dizendo é isso. Olha o que aconteceu com Israel no passado. Quantos saíram do Egito? Quantos adentraram na terra da promessa? Quantos não começaram bem a carreira? Quantos não pereceram no caminho e terminaram mal? Quantos de vocês não começou bem, mas por causa da cobiça tem perecido no caminho, desviado do foco? Aí você pergunta: pastor, como é que procederam esses antepassados que pereceram? O livro do Êxodo nos conta exatamente como eles procederam. Quantas vezes não é narrado que o tempo todo eles murmuravam, irmãos, daquilo que Deus dava. E sabe o que é pior? Cobiçavam as coisas do passado que tinham no Egito, ou seja, rejeitando a liberdade que Deus lhes concedeu, para voltar a ser escravos. Porque eu não sei se você percebeu ainda, mas a analogia que Paulo faz aqui, irmãos, da libertação de Israel, da escravidão do Egito, é em paralelo à libertação que Cristo nos concede do jugo do pecado. E quantos não estão sentados na igreja sentindo falta da vida que tinham antes de professarem sua fé? Recordando muitas vezes com alegria seus tempos de impiedade. E alguns até revivendo esses tempos, com bastante saudosismo. O povo murmurava, o povo era infiel, o povo era imoral, o povo era descontente, o povo era contencioso. O que dizer do evento em que alguns dos líderes chegam e pressionam Moisés e só falta esganar ele? E a revolta de Corá? Quantos de nós não têm agido da mesma forma, irmãos?
Pare para pensar um pouco. Quantos de nós não tem murmurado, reclamado e demonstrado um descontentamento com aquilo que Deus nos dá? Quantos? Quantos não tem em nosso meio que vivem de reclamar da vida que tem, do marido que tem, da esposa que tem, dos filhos que tem, do emprego que tem, da casa que moram, da família que tem, da igreja que congregam, do pastor que possuem? É o crente hard, que a nuvenzinha negra acompanha ele para onde ele vai. Você olha para ele, a cara de tristeza, de derrota. Você vem cheio de esperança, cheio de ânimo, mas a pessoa suga a sua alegria com a negatividade, o pessimismo, a murmuração. Pessoas que só enxergam problemas, obstáculos, dificuldades na vida. Meus irmãos, são homens e mulheres que vivem a praguejar contra tudo e todos. Nada os satisfaz. Nada os alegra. Nada os motiva, nada os traz alívio. A não ser quando tem os desejos de seu coração atendidos. Os desejos egoístas e pecaminosos do seu coração. Ou você acha que querer que as coisas aconteçam do seu jeito não demonstra egoísmo e insubmissão à vontade de Deus em sua providência? Você nunca parou para enxergar isso? Nessas pessoas não há contentamento, irmãos. Não conseguem viver em paz. E há uma razão para isso. Incredulidade. Incredulidade. Falta-lhes crer e confiar no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e sua obra redentiva. Falta isso, irmãos. Falta achar contentamento no autor da nossa alegria, a razão de nossa existência. Porque a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento, a nossa satisfação não pode estar vinculada às coisas desse tempo, a esse mundo, porque tudo isso vai passar. É tão difícil de entendermos isso. Por isso, assim como Paulo advertiu os coríntios, eu também os advirto hoje aqui. Para que se arrependam e não trilhem o mesmo caminho que aqueles que pereceram trilharam. Mas confiem no Senhor. Achem satisfação nele. Tornem ele a verdadeira alegria das suas vidas, a razão de vocês acordarem cada manhã. Provem dele. Comam e bebam dessa fonte espiritual, como diz Paulo nos versículos seguintes. Alimentem-se de sua graça maravilhosa, de suas honoráveis misericórdias e de seu amor. Veja aí o que ele diz nos versículos 3 a 5, ele diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de umas pedras espirituais que os seguiam, mas estavam cegos por essas coisas.
apesar de provarem das benesses da aliança, não conseguiam enxergar a realidade delas. Porque o seu coração cobiçava as coisas temporais. E Paulo vai dizer, e a pedra era Cristo. Cristo, irmãos. Vejam, Deus guiou os israelitas para entrarem no deserto. Para longe dos celeiros egípcios. Mas Deus não desamparou o seu povo. Ele os supriu com o pão do céu. O pão que na antiga dispensação foi chamado de maná. O pão que literalmente significa o que é. Ora, a cada manhã, exceto no sábado, Deus fazia o maná cobrir a superfície do deserto. Esse maná conservou vivos os israelitas até que atravessassem o Jordão e voltassem a comer pão feito de trigo cultivado na terra que Deus lhes havia prometido. Foi aí então que a provisão diária do maná cessou. Mas nós não temos paciência para isso, né? Não queremos aguardar. Estamos ansiosos demais em acalentar os desejos do nosso coração e ver, como cantam e dizem muitos aí, os nossos sonhos se realizarem. Ainda que sejam pecaminosos e contra a vontade de Deus. Mas nós nos esforçamos, batalhamos e tentamos justificar de todas as formas o alcance de tais coisas. Eu digo a vocês, irmãos, outros no passado também procederam assim. Começaram tão bem, mas desviaram o foco, terminando muito mal. É assim que você quer terminar? Como aquele homem a quem Deus chama de louco, que ao ser abençoado, antes de abençoar a outros com aquilo que excedeu a sua produção, olhou somente para si? Ora, a mesma coisa foi verdade quanto à necessidade de água para Israel. Se você bem lembrar, durante os 40 anos de Israel no deserto, Deus providenciou água potável para o seu povo. E não só para o povo, até para os seus animais. Animais. Ah, homens de pequena fé. Em Êxodo 17, diz que Moisés bateu numa rocha no Monte Horebe. E Deus ali forneceu água potável para todo o povo e para o seu gado. E para o seu gado. Mais tarde, se nós bem lembrarmos, no livro de Números, capítulo 20, versículo 11, Moisés vai bater numa rocha em Cádiz, Barneia, para dar água para a comunidade e seus animais.
Dois exemplos para mostrar o cuidado contínuo do Senhor para com o seu povo. Fato que o salmista canta com alegria no Salmo 78. O fender das rochas no deserto para fazer manar correntes torrenciais de água dos penhascos. Matando a sede do povo e dos animais com água corrente, mesmo em meio ao deserto. Você sabe o que isso quer dizer? Que apesar de toda a dificuldade que os filhos da aliança enfrentam, o Senhor jamais deixa-os perecer. Jamais deixa faltar aquilo que é necessário para que eles cumpram a sua jornada. Para que completem a sua carreira com êxito no final. Porque Ele é aquele que da rocha faz brotar água em abundância. Ele é aquele que dá pão ao faminto e sacia o sedento. Que purifica o impuro e lava o que está imundo. Ora, Israel foi lavado, comeu e bebeu. Nada lhes faltou. Um ponto importante precisa ser destacado aqui. O fato de que Paulo fala que Cristo é aquela rocha, afirmando assim sua pré-existência e usando um termo que foi aplicado em outro lugar, a Yahvé no Antigo Testamento, como o texto de Deuteronômio 32:15 e o Salmo 18:2. E isso, meus irmãos, está ligado diretamente com os sacramentos do Novo Testamento. Quando o sinal, isso é, a água, o pão e o vinho. E isso pode ser falado como se fosse a coisa significada. A água do lavar da regeneração, o corpo e o sangue de Cristo, o estabelecimento da nova aliança. Todas essas coisas apontando, sabe para qual realidade, irmãos? Da presença de Cristo no meio do seu povo. Através desses elementos, que aqui são acompanhados da palavra espiritual por Paulo. Para dizer aos coríntios no primeiro século, e a mim e a vocês que hoje estão aqui, que Cristo esteve presente no deserto com os nossos antepassados, como continua presente nas nossas vidas e nos desertos de nossas vidas em nossos dias hoje. Inclusive aqui, nesse exato momento. A rejeição dos israelitas que o provaram é uma lição apropriada e um lembrete, não apenas para os coríntios, mas para todos nós hoje aqui. Para que reflitamos sobre a bondade e a misericórdia ilimitadas de Deus para com o povo rebelde. Essas pessoas não confiaram no Senhor. Apesar de todo o seu maravilhoso cuidado, de cada dia, irmãos, de um dia após o outro, de um povo cuja vontade era voltar para o Egito, servir os ídolos mudos, que eles mesmos haviam feito com suas próprias mãos e trazido consigo. Logo, não é de se admirar porque Deus não se agradou desses israelitas. Por isso, Paulo, eufemisticamente, fala da maioria deles, quando na realidade o que ele quis dizer dizia respeito a apenas 2 homens com idade de aproximadamente 20 anos, Josué e Calebe, que agradaram o Senhor e adentraram na terra que o Senhor prometeu quando os tirou do Egito.
O restante, irmãos, como vocês podem observar nas Escrituras, morreram no deserto. Começaram muito bem, terminaram muito mal. Paulo está comparando essas pessoas que morreram no deserto com os membros da igreja em Corinto. Ele quer que os coríntios saibam que todos os israelitas foram beneficiados pela providência diária de Deus, mas pereceram pela incredulidade, pela cobiça, que culminou na idolatria. Logo, por analogia, ele deseja que seus leitores saibam que o recebimento do batismo e da ceia do Senhor não é o que lhes garante a vida eterna, mas Cristo, a coisa significada, que pela graça, mediante a fé, nos salva da condenação e nos concede a vida eterna. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, lida e pregada nessa manhã aos nossos corações. Que possamos refletir, Senhor, naquilo que teu povo no passado fez e pereceu. E que sejamos vigilantes para não cometermos os mesmos pecados. Mas que perseveremos, Senhor. E continuemos a caminhar para completar a nossa carreira, guardarmos a nossa fé e sermos encontrados como dignos, como filhos benditos para adentrar no teu reino eterno. Perdoa-nos os pecados e nos ajuda para a tua glória em Cristo Jesus. Amém e amém.